Sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 14. Quero agradecer você que nos visita, obrigado, Deus abençoe a sua vida. É muito bom estarmos juntos aqui. É muito bom podermos adorar o Senhor, é muito bom podermos declarar o quanto Ele é bom na nossa vida, não é bom? É bom, não é bom? O bom é um amigo, junto com a Jô, tá aí com os filhos, sempre juntos, e eu louvo a Deus pela vida de vocês também. Olha, Romanos 12, 14... Deixa a tua Bíblia aberta, aí nós vamos ler até o verso 19. Eu quero falar hoje com você sobre de bem com a vida. De bem com a vida. Eu preciso contextualizar você, então eu vou contar um pouquinho, bem pequenininho, da história. E se você tiver alguma dúvida ou precisar entender melhor a história que eu vou contar para você, você pode me procurar. Pode procurar o Igor, pode procurar o Eliseu, pode procurar a Tânia, a Glória, que nós estamos à disposição, a Sâmela, para poder falar mais para você entender. Então, eu vou contar bem pouquinho só para você entender. Nós estamos no mês de agosto de 2023. Em 2020, nós chegamos, em janeiro de 2020, nós chegamos nos Estados Unidos. E nós viemos para os Estados Unidos com uma proposta. A Chamá, o nome Chamá é do hebraico, significa Deus está aqui, amém? E a Chamá, ela é uma estrutura hoje, graças a Deus, que é uma estrutura de milhões, e é uma estrutura grande no Brasil, faz parte da Convenção Batista Nacional, nós somos batistas. Os nossos pastores são o pastor Oswaldo Coutinho, a pastora Cleide Coutinho, há mais de 25 anos. Nós estamos nos aproximando para fazer a aliança agora com a Batista Americana, porque nós fazemos parte do mesmo conjunto e fazemos parte da Aliança Batista Mundial. Então, nós fomos convidados para vir para cá para assumir uma igreja. Os pastores estavam cansados, segundo eles, doentes, enfrentando algumas situações pessoais, familiares, e não queriam mais a igreja. E eu expliquei para ele, falei, olha, esse processo é um processo que é dolorido, é complicado, vai doer, porque foi gerado em você, não, mas nós não queremos mais. Certeza? Certeza. Então, tá bom. Se vocês não querem, eu quero. Eu sou pastor, né? Nós temos várias igrejas. Falei, se vocês não querem, eu quero. Estamos acordados? Temos um acordo. Apertamos as mãos, juntos, sentados à mesa, apertamos a mão, concordamos, e a concordância foi o quê? Nós iríamos observar a igreja 1 ano, e após 1 ano nós iríamos assumir a igreja como pastores, e assim que saíssem os nossos documentos, nós assumiríamos a parte contábil fiscal da igreja. Faria toda a transferência, e a igreja seria parte agora das igrejas Chamá, e com esse projeto nosso que nós temos de plantação de igrejas. Passado o ano, veio a pandemia, todo mundo sabe como que foi. Passado toda a situação, 1 ano e pouquinho passado, eu estou na sala com esse pastor. Falei, pastor, já se passou o período, e eu gostaria agora que o senhor honrasse sua palavra e transferisse a igreja. Eu quero assumir a igreja, porque eu tenho planos, eu tenho projetos, quero continuar. Ele falou, como assim, assumir a igreja? Nós nunca tivemos essa conversa. Falei, como não? Eu estou aqui de paraquedas? Ou não, nós nunca tivemos essa conversa. E tivemos um momento muito tenso. E a partir dali as coisas foram mais complicadas, ficaram tensas. E a gente, então, e o que eu estou falando aqui, a Lu é de Itaberaí, né, Lu? Faz parte da nossa igreja há muitos anos lá também, né? E a gente veio para cá com tudo muito claro lá no Brasil, foi tudo conversado, tudo muito claro, tudo muito transparente. E a gente passou a ter um período de desgaste. E a gente chegou um momento em realmente que as coisas estavam muito tensas, porque havia toda essa situação de bastidor interna, a gente não fala sobre ela, porque a gente não quer expor igreja, nem pessoas, eu estou falando do que aconteceu, para vocês entenderem o que eu quero pregar para vocês nessa manhã. E a gente não vai tocar em nome de pessoas ou caráter de pessoas, tá bom? E aí, a gente viu esse pastor pegando uma quantia vultuosa da igreja, do caixa da igreja, em favor pessoal, e a gente falou para ele, não para mais ninguém, mas para ele, que estava errado, que aquilo não era correto, que não era íntegro, que não funciona assim, né? A igreja não é para isso. E a gente eu vi com os meus olhos esse pastor no altar da igreja, faltar com a verdade para a igreja, manipular as pessoas, dar informações erradas, e nós confrontamos ele a respeito disso, somente ele a respeito disso.
E aí ele, infelizmente, decidiu, com mais algumas pessoas, fazer uma reunião e sumir com os documentos da igreja, manipular os documentos da igreja para favor pessoal e nos mandar embora da igreja. E a gente simplesmente pegou a nossa caixa de coisas e foi embora. Foi embora. E aí, os dias passam e as conversas chegam, né? Até você. E alguém comentou assim, olha, teve uma pessoa da igreja, alô? Que ficou sabendo da história, tá tudo bem, gente? Que ficou sabendo da história, e quando ele ficou sabendo da história, ele disse assim, aquele pastor, falando de mim, aquele pastor Edson não vale nada. E se eu encontrar ele na rua, e eu estiver de carro, eu passo em cima dele. Ou seja, ele recebeu uma verdade, e sem conhecer a verdade, sem conversar comigo, ele criou um juízo de valor a meu respeito, ficou com raiva de mim, e trouxe informações que poderiam trazer dano para a minha vida. Eu pedi perdão à minha esposa por ter envolvido ela nessa história, pedi perdão aos nossos grupos de pastores por ter envolvido eles nessa história, e aí eu fui orar, e enquanto eu orava, Deus disse para mim assim, segue em frente. Falei, Deus, porque tem um problema do coração, você concorda comigo? Concorda comigo? Que tem o coração. Porque aí eu fui prejudicado, fizeram muitos males a mim e a minha família, queridos, muito mal. Fizeram muito mal, olha, nos prejudicaram financeiramente, nos prejudicaram com nossos documentos daqui nos Estados Unidos. Agora que nós estamos num processo de recuperação dos nossos documentos, estamos 100% legal no país, graças a Deus, a Chamar é 100% legal no país, amém? E pelos olhos da fé, eu já tenho orado e falado com Deus, Deus, nós precisamos urgentemente de um lugar para 200 pessoas, nós precisamos de um lugar que tenha uma cozinha ampla, que tenha estacionamento amplo, que tenha um ministério infantil incrível para nossas crianças chegarem e serem amadas, abraçadas, com voluntários incríveis para fazer muita coisa para o reino, porque daqui a 2 anos nós queremos um lugar para 500 pessoas. E pelos olhos da fé, eu já vejo a Chamar plantando centenas de igrejas nessa nação, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas aí tinha o coração, não tem o coração? E eu falava com Deus assim, Deus, mas como é que eu faço com o meu coração? Ele falou assim, perdoa. Eu falei, mas eu já perdoei, só que está aqui incomodando. Ele falou, mas algumas coisas, é só o tempo que cura. As memórias. Porque você perdoa, mas dali a pouco você está andando, ou está orando, joelhando, e está ajoelhado orando, ou está sentado numa mesa comendo, e você começa a remoer a história, sim ou não? Você começa a pensar, mas por quê? E se tivesse sido diferente, se tivesse feito isso, e tivesse feito aquilo, e se eu não tivesse vindo para cá, se eu tivesse ficado no Brasil, e se eu não tivesse, e um monte de coisa. E aí o Espírito Santo falou assim, olha, quando ele fez isso, quando eles fizeram isso com você, eles não arrumaram um problema com você, eles arrumaram um problema comigo, porque a igreja não é minha, queridos, a igreja é do Senhor Jesus. Eu não estou aqui falando no meu nome, eu estou falando no nome do Senhor Jesus. O evangelho não é meu, é do Senhor Jesus. Quem morreu na cruz por mim, por você, não fui eu, foi Jesus. Quem salva nossas vidas é Jesus. Então, Jesus falou assim, olha, eles arrumaram um problema comigo, eles vão ter que resolver comigo. Agora, se você não perdoar, você arrumou um problema comigo. Eu falei, eu não quero ter problema com Jesus. Ali eu não quero ter problema com ninguém. Então, eu liberei o meu coração, eu perdoei, queridos, você está diante de um pastor 100% sarado, amém? 100% feliz, 100% grato, amém? Bom, contextualizei você a respeito do meu coração, não a respeito da história. Se você quiser saber da história, eu te conto, tem todo provas, documentos, tudo, mas não é esse o caso. É um ponto da história, é um problema de Jesus, não é nosso. Deus tem nos abençoado, amém? Mas eu só queria contextualizar você, e um dia, se eu puder encontrar essa pessoa que queria, ou que quer ainda, não sei, passar por em cima de mim com o carro, eu quero dar um abraço nela e pedir perdão para ela se eu ofendi ela de alguma forma, né? Porque eu gostaria que um dia ela me procurasse também e falasse, pastor, eu estava com tanta raiva,
e ela abrisse o coração dela para ela ser curada, porque eu quero que ela vá para o céu. Você não quer que as pessoas vão para o céu? Esse é o nosso propósito, né? Bom, e aí, então, pensando nisso e Deus ministrando isso no meu coração nessa semana, no domingo passado nós pregamos aqui pela manhã, tivemos um culto extraordinário, maravilhoso, eu até excedi o horário, hoje eu vou correr para não exceder o horário, e foi um culto incrível, que Deus falou muito comigo. E eu saí daqui, cheguei em casa, e aí, cheguei em casa não, eu saí daqui, nós fomos para o parque, fazer evangelismo, e aí, né, teve gente que foi para a praia, para outros lugares fazer evangelismo, para shopping, nós fomos aqui para o parque fazer evangelismo, foi lindo, foi maravilhoso, dar os parabéns à galera toda que se envolveu, que foi bacana demais a ideia, e a gente fez evangelismo, dali do evangelismo, eu e o Igor já fomos direto não, passamos em casa, né, comemos, minha esposa fez um almoço maravilhoso para nós, né, Sam? Um risoto de camarão, frango, camarão foi outro dia, nem lembro mais como é que tá as coisas aí, foi de frango, foi maravilhoso. E aí eu e o Igor fomos para o hospital fazer uma visita para um senhor, o padrasto da Mariane, um hospital longe daqui, e a gente retornou no final do dia, e quando eu cheguei em casa, no final da tarde, a minha esposa disse para mim assim, olha, a notícia que chegou aqui foi que o Carlinhos é o irmão mais velho dela, Carlinhos estava com a família no Rio, houve um acidente de barco, conseguiu salvar a família, mas ele sumiu no rio. Na segunda-feira, encontraram o corpo dele sem vida. E na terça-feira foi feito o funeral dele. Então essa foi a nossa semana, queridos. E assim está o nosso coração. Então nós estamos de luto. E eu quero, nessa palavra, dando início a essa semana, os nossos devocionais voltam essa semana, os nossos devocionais pela manhã, e a gente vai falar nesse período sobre de bem com a vida. Há pouco tempo atrás nós perdemos a nossa filha adotiva, Ângela, e nós perdemos agora o meu cunhado, o irmão da Tânia, Carlinhos. Que as orações de vocês sejam pela Emiliane, que é a esposa dele, pelos filhos dele, ele tem 4 filhos, pelos irmãos da Tânia, pela nossa casa, para que o Espírito Santo nos console, amém? E eu não quero explorar a situação para poder mexer com as tuas emoções, não é isso? Mas trazer o contexto para você, porque a condição do coração define o estilo de vida de cada um. Então eu quero, em memória deles, trazer essa palavra para a sua vida, de bem com a vida. Romanos 12, 14, diz assim: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros e, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém? Eu trago essa palavra hoje para você, queridos, com muito temor no coração. Muito difícil para mim estar aqui nessa manhã pregando essa palavra para você, mas eu preciso ministrar no teu coração. Por favor, dilata o teu coração para receber o que eu tenho para falar para você. Deixa o Espírito Santo ministrar em você nessa manhã, amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua doce, bendita e preciosa palavra, que o Senhor a ministre nos nossos corações, que o Senhor fale conosco, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Em nossa dor, nós corremos o risco de nos tornarmos insensíveis à dor do outro. Está doendo tanto aqui, a gente está com tanto problema aqui, com tanta questão aqui, que a gente não consegue perceber o outro. Como o outro está se sentindo, como o outro está vivendo, por que o outro está reagindo daquela forma, por que aquela pessoa está vivendo daquele jeito.
Por que ela está tratando você assim? Em nosso sucesso, quando temos sucesso em alguma área, nós nos tornamos duros em relação aos fracassos dos outros. Eu não sei por que fracassou, eu sempre dou certo comigo. Eu sempre venço, eu sempre conquisto. Deve ser preguiçoso, deve ser mole, não deve. Não. Nós nos tornamos duros. Quando eu era menino, eu era um pouco arteiro. Vocês conhecem a palavra arteiro? Sapequinha. E a gente gostava de armar arapuca. Vocês conhecem arapuca? Não conhece arapuca, não? Cadê as meninas lá você digita no teu Google aí, ó, arapuca, para pegar passarinho, e acha uma imagem bonita do arapuca aí, joga aqui na tela para o pessoal conhecer. E nós fazíamos a arapuca. E montava ela bem montadinha, amarradinha, tá organizadinha. Mateus já fez muita arapuca, eu estou vendo daqui. Caixa de papelão. Fazia arapuca, gente, olha. E a gente tinha aquele objetivo de pegar o passarinho, né? De pegar lá o bichinho, lá, o animalzinho. A gente pensava o mal, a gente ajeitava o mal. E eu fiquei pensando nessa arapuca, e isso me veio no meu coração assim, olha, quando nós caímos em uma armadilha, é porque nós confiamos demais, sim ou não? Nós caímos em armadilha porque nós não percebemos os sinais, sim ou não? Nós caímos nas armadilhas porque nós fomos... Ali a arapuca aí, ó. Essa é a arapuca, gente, ó. Aí, ó. Essa é uma arapuca de pegar passarinho. Olha só, bem montadinha, tá vendo? Ó? Bem montadinha, organizadinha. Esse aqui é o segredo do negócio, ó. Porque, né, Marco? Marco já montou também, né, Marco? Se esse aqui não destravar, na hora que você puxar o barbante ali, não funcionou o negócio. Então, o segredo está aqui, ó, e tem que ser com tanto cuidado. Eu já levei tanta ripada na mão montando aquele negócio ali. Nós caímos em armadilhas. Obrigado, filha, Deus abençoa. Pode voltar o nosso Jesus lá. Nós caímos em armadilhas porque nós fomos imprudentes, sim ou não? E o nosso coração fica ferido, porque a gente caiu na armadilha. Como eu fui idiota, como eu fui bobo, como eu pude confiar, por que eu aceitei fazer isso comigo? Amós 3,5 diz assim, será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? É possível cair na armadilha se não tiver arapuca? Muitas vezes a vida, o Satanás, prepara umas arapuca para a gente, e a gente cai. A mesma palavra que Amós usou, é a palavra que foi usada no Salmo 69, 22, pelo salmista, que diz assim, que a mesa deles se torne em laço diante deles, e a prosperidade uma armadilha. Aquela pessoa, aquela situação que armou uma armadilha contra você, aquela mesma armadilha virá contra ela. É a palavra de Deus. Ela viverá isso. Mas ele me chama a atenção, porque às vezes, querido, não é nada. É algo bem pequenininho. Às vezes aconteceu com você na tua adolescência, quando você tinha lá poucos anos. Às vezes aconteceu na tua infância, você foi abusado, abusada. Às vezes foi uma palavra que foi falada. Gente, meu pai era bom mesmo de mangueira. O psicólogo lá em casa era a mangueira. Olha, ele funcionava de uma forma extraordinária, gente. Né? Espetacular. Eu respeito os profissionais da área de terapia, né? Mas às vezes está precisando de profissionais de terapia porque está faltando pai e mãe. Né? Se tiver pai e mãe, que ó, vai dar homem bom, vai dar mulher boa. Tem que ser assim, querido. Olha, queridos, com todo respeito, se o pai e a mãe pegar o menino e deixar o menino fazer tudo o que quer, viver do jeito que ele quer, ele foi um bom pai? Ele foi uma boa mãe? Do mesmo jeito, se o pastor deixar, ele foi um bom pastor? Então tem que falar algumas coisas, tem que ser falado, não é? Ela tem que ser contada. A gente fala assim, a gente fala em amor, a gente fala porque ama, né? Então é esse amor que a gente está aqui, ó. Às vezes é nada, às vezes é só uma marquinha que fica ali e que te incomoda de vez em quando. Só de vez em quando é uma marquinha, mas ela está lá. É uma palavra,
é uma atitude, é um gesto que alguém fez, uma situação. Você está lá na pia, lavando a louça, aquele negócio vem assim, o Satanás vem. Queridos, Satanás vem, a palavra serpente significa feitiço, ela vem sussurrar um feitiço, ela vem e sopra nos ouvidos, assim, lembra daquela situação? Por que fizeram isso com você? Você é tão bom, você vai aceitar mesmo? Lá no ouvido, e você começa a remoer. Meu Deus, você começa a remoer, e aquele negócio está ali dentro de você. Olha, vamos ler 2 Coríntios 2:10? Segunda Coríntios 2:10, assim, olha, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, que a gente vai perdoar, queridos. Olha lá, vamos para frente. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são essa palavra intenções aqui são armadilhas dele. Nós não ignoramos quais são as armadilhas dele. Fala para o teu irmão sorrindo para ele, para não ficar tão tenso. Fala assim, tem uma arapuca armada para você. Não é assustador? Hã? Mas se você souber que tem uma armadilha, ela deixa de ser armadilha. Porque você sabe que é aquela armadilha. Olha, queridos, empresa não é uma família, empresa é uma equipe. Quando não entrega o resultado, você manda embora. Igreja é uma família. Uma família, quando não dá certo o resultado, a gente não manda embora, a gente senta e resolve. A gente conversa. Por isso que me assustou. Porque eu estava num lugar que eu achava que era uma igreja, uma família, e eu fui mandado embora. Porque a pessoa não quis resolver uma questão de erro dela. Então a gente senta e conversa. Olha, quando o resultado não vem, a gente se une mais ainda, amém? É assim que funciona. Não é sobre destruir a vida do outro, é sobre desperdiçar a vida do outro. Eu não estou falando aqui nessa manhã sobre destruírem a sua vida. Eu estou falando sobre você desperdiçar a sua vida. Você viver uma vida que não valeu a pena. Você viver uma vida que não deu certo. Você viver uma vida em que você foi infeliz. Uma armadilha, aquela arapuca ali, lembra da arapuca? Uma armadilha para ter êxito, para dar certo, para ter sucesso. A primeira coisa que precisa ter é querer pegar algo ou pegar alguém. Sim ou não? Se não quiser pegar algo ou alguém, não precisa de armadilha. Então, a primeira coisa, precisa querer pegar alguém. A segunda coisa que precisa ter para uma armadilha ter sucesso é alguém que esteja interessado em que alguém caia na armadilha, em que alguém sofra aquele dano. Uma outra coisa que precisa ter para a armadilha dar certo, a armadilha tem que estar bem disfarçada. Porque se a armadilha estiver... Você vai cair numa armadilha que você está olhando para ela? Você não vai, querido. O que você coloca no anzol para o peixe vir? Por quê? Quem quer a armadilha? A armadilha é o anzol ou a minhoca? A minhoca. O peixe vai lá e... Já foi embora, acabou, já era. Fisgou. Caiu na armadilha. Então, a armadilha, ela tem que estar bem disfarçada. A isca tem que ser muito boa. Muito boa. Coloca o anzol sem isca lá para ver se ele vem. Vai nada. Vai nada. Coloca lá a arapuca lá sem nada embaixo, lá, sem uma sementinha lá para ver se o passarinho vai. Vai nada. A isca tem que ser muito boa. Mas sabe qual que é o maior desafio da arapuca? Saber esperar o tempo certo. Então Satanás vai lá e arma a armadilha e deixa ela pronta com a isca maravilhosa. E sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. Aí o demônio vem, e aí? Calma. Calma. Qual é o segredo de pegar peixe?
Não, vocês sabem que o Satanás é tão interessante que ele estressou todo mundo, jogou ansiedade em todo mundo e agora quer liberar a maconha para acalmar todo mundo. Olha a armadilha aí, do Satanás. É isso aí. Então veja uma armadilha de Satanás. Vou dar um modelo de armadilha de Satanás para você ver. Abra a tua Bíblia lá em Provérbios 21, 6. Provérbios 21, 6. Ó, tá aqui, ó. Vamos ler no 3 junto? Todo mundo para ficar bonito? 1, 2, 3. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. O apóstolo Tiago avisa que os que querem ficar ricos caem em tentação. Quantos você conhece que por um pouco de dinheiro venderam a sua reputação? Quantas famílias que brigam por causa de herança? Quantos pastores que fazem uso do dinheiro da igreja para benefício próprio? Quantos políticos que se corrompem que você conhece? Já ouviu falar? Políticos que se corromperam. Qual é o nosso problema no Brasil, gente? É só no Brasil? Não, não é. Então não é sobre pessoas, é sobre caráter. Mas não pode ficar rico, pastor? Pode, claro. Claro que pode. As bênçãos de Deus é que ela enriquece. As bênçãos de Deus, elas acrescentam e não traz consigo dores. As bênçãos de Deus na tua vida glorificam a Deus, amém? Mas que elas cheguem da forma correta, amém? 1 Crônicas 29, 12 está escrito: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e o dar força a todos. Quem te abençoa é Deus. Dinheiro é uma bênção, mas pode ser uma armadilha de Satanás. E a pior parte é que a pessoa não consegue perceber, até que ela foi enganada, até ser tarde demais. E aí, a partir disso, nós podemos fazer algumas leituras bem práticas a respeito de bem com a vida que eu quero trazer para você, sobre a armadilha. A primeira questão que eu quero que você pense comigo é: qual a armadilha mais eficaz de Satanás? Qual a armadilha que ele pega você? Ele arrebenta com você. Ele destrói você. Fica comigo assim, a ofensa. A ofensa. Em Provérbios 18, 19, um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas portas de um castelo. As trancas das portas de um castelo. Às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar de reprovação do marido. A mulher olha para o marido e fala... E o cara sai dali chateado. Às vezes é uma palavra dos pais para os filhos, às vezes dos filhos para os pais. Eu tinha 15 anos de idade, eu era um menino. Eu estava na mesa comendo, eu trabalhava, trazia o meu dinheiro e entregava em casa. Eu estava comendo com 2 amigos. O meu pai chegou. Meu pai chegou, entrou, olhou para minha mãe e falou assim: o que o Edson está fazendo com esses 2 rapazes aí? Pai, está comendo. Era arroz com mandioca, queridos. Nós éramos muito pobres. Arroz com mandioca. Meu pai disse assim para minha mãe: esse vagabundo, além de não ajudar em casa, ainda traz os amigos para comer o que a gente tem? Aquilo entrou no meu coração. Eu disse: eu nunca mais moro nessa casa. Passou alguns dias, meus pais mudaram Rondônia para o Mato Grosso. A minha mãe falou assim: meu filho, vai arrumar a tua mala. Eu falei: não, mãe, eu não vou arrumar minha mala, eu não vou com vocês. Ela falou: você não vai com a gente? Como, meu filho? Você tem 16 anos, você vai fazer o quê? Eu vou me virar na vida. Nunca mais voltei para a casa dos meus pais para morar. Com 16 anos. Porque aquela palavra entrou. Anos depois é que eu pude ter uma oportunidade de cura com o meu pai, de olhar para ele, ele olhar para mim, de eu poder dar um beijo nele e dizer: meu pai, me perdoa. Eu estava errado. Mas aquela palavra foi a isca de Satanás e eu caí nela. Ela me feriu, ela me ofendeu. Às vezes, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, queridos. Às vezes é a palavra de um líder que te feriu, que te magoou. Um dia eu estava no ministério infantil da igreja, lá em Itaberaí. As salas são muito grandes e é muito colorido. E eu estava sentado num puffzinho. Vocês sabem o que é puff? Puff, eu estava sentado num puffzinho colorido. E Ângela chegou.
Ângela chegou, ela já estava casada, já estava vivendo bem na igreja, e ela sentou, e ela falou para mim assim, está tudo bem com você? Eu falei, está tudo bem. Ela falou, porque comigo não está. Eu falei, por que não está? Você, porque você é meu pai, mas você fez algumas coisas que me machucaram muito. E ela abriu o coração. Falei para ela assim, minha filha, você me perdoa. Eu não sabia disso. E conversamos horas, choramos, abraçamos, perdoamos, fomos curados. Saímos daquela sala para, a partir dali, ter um relacionamento incrível, porque Deus cuidou de nós. Quantas vezes, na sua casa, no trabalho, talvez na igreja, deu ruim? Dias sem falar com o outro, dias sem conversar, evitando a pessoa, remoendo a situação, e Satanás ali, ouvindo e alimentando no teu ouvido aquela situação, alimentando dentro de você aquela palavra, alimentando dentro de você pensamentos malignos. A armadilha mais eficaz de Satanás é a ofensa, pequenininha, ele lança ela lá, e ela fica lá parada, aquela sementinha na tua mente, no teu coração. A segunda coisa que eu quero ministrar no teu coração, quais são os resultados dessa armadilha? Porque o resultado dessa armadilha, nem sempre, queridos, presta atenção, nem sempre é a ira. Porque quando é a ira, a gente vai lá e resolve. Você olha para a pessoa e fala assim, eu te quebro a cara. E aí quebra a cara um do outro lá mesmo e resolve. No lugar que se encontra, não nasce mais nada e tudo bem, né? Mas o problema é quando guarda. Quando fica ali no coração. O problema é quando gera culpa, porque o outro manipulou você, porque o outro falou mentiras relativas, verdades relativas que são mentiras, enganou você, manipulou você e disse para você que aquela situação só aconteceu por culpa sua. E você não tinha nada a ver com aquilo, e você começa a se sentir culpado. É eu mesmo. É eu mesmo que não sirvo para ser esposa, é eu mesmo que não sirvo para ser marido, é eu mesmo que nunca vou dar certo na vida, é eu mesmo. A culpa. Uma outra coisa, a incredulidade. A incredulidade. A ofensa vem e a pessoa está com aquela situação no coração dela. Sabe o que acontece, queridos? Ela não sente mais a presença de Deus. Não sente mais, ela está no culto, o culto foi uma bênção, mas ela está fria, ela está dura, ela está machucada, ela está magoada, ela não vê a presença, a amargura, um coração amargurado, a pessoa fica perturbada, e ela contamina as pessoas à sua volta. Em Hebreus 12:15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Um demônio passa a viver na vida da pessoa. Naquele dia que me mandaram embora, eu olhei para o pastor e eu disse, pastor, se eu fiz algo contra você, você me perdoa, porque a única coisa que eu fiz aqui foi te falar a verdade para o teu bem. Dei um abraço nele, peguei a minha caixinha e fui embora, nunca mais vi. Para não dizer que nunca mais vi. Um dia nós estávamos numa lanchonete, fazendo um lanche, ele estava lá, chegamos, ele levantou e saiu e passou por nós sem cumprimentar. Nunca mais. Mas o meu coração tem que estar bom, o meu coração não pode estar mal, o meu coração não pode estar ruim. Por quê, queridos? Porque os resultados dessa armadilha é culpa, é amargura, é rancor, é tristeza, é mágoa, é dor. A terceira coisa que eu aprendo, queridos, é como ela muda o comportamento da pessoa. A pessoa que está assim, ela se torna crítica, ela se torna amarga, ela se torna rancorosa, nasce desejos de vingança, nunca está bom, ela estraga ambientes. Eu falo mesmo, porque eu não engulo nada, eu não levo nada para casa. Eu já passei por isso e eu decidi que nunca mais eu passo. Ela está mal, ela ficou ruim, nasce esses desejos ruins. Melhor é se relacionar com Deus do que com as pessoas. Sim ou não? Agora, o seu relacionamento com as pessoas pode destruir o seu relacionamento com Deus. Cuidado. A vingança é um processo destruidor sem fim. Quero contar uma história para você, para nós fechar a conversa.
1 Samuel 1,12. Você pode abrir? 1 Samuel 1,12 conta a história de uma família sacerdotal. Diz o texto assim: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Onde que eles estavam? Diga amigo, na igreja. Diga amigo, na igreja. Diga mais forte, na igreja. Na igreja, olha só. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou. Você pode fazer alguma coisa pelos pensamentos dos outros? Não pode. Eli pensou que ela estava embriagada. Olha aí. Olha o verso 14. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Pior do que pensar é falar, né? Trate de ficar longe do vinho. Deu uma dura nela. Olha o verso seguinte. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela era estéril e ela queria ter filhos, mas não podia. Olha o verso seguinte. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Essa mulher sai dali e ela vai agora para casa, engravida e tem um filho chamado Samuel. Samuel é o sacerdote que assume o lugar de Eli. Porque Deus viu o que Eli estava fazendo e Deus não se agradou mais de Eli e da sua casa. E Deus decidiu acabar com o sacerdócio de Eli. Deus decidiu acabar com a família de Eli. Falou: não quero mais isso para mim. Vocês não têm mais relação comigo. Eu não vou mais andar com vocês. E Deus vai levantar agora Samuel. Quero um menino que nasce agora para assumir um propósito, um chamado de Deus para aquele momento. Mas presta atenção comigo aqui, ó. Ana está lá, na igreja. O sacerdote, com todo o respeito do mundo, né? Ele era uma carne ruim. Ele era carne ruim. Deus não queria mais ele. Os filhos dele eram maus. Deus não queria mais. Deus rejeitou. Falou: eu não quero esses pastores, eu não quero essa família pastoral, não quero mais. E a mulher está lá na igreja desses pastores, está lá orando. Oh, Deus. Esse pastor chega, ele chega e fala assim: ah, muito bem, pé inchada. Tomou todas, né? Essa mulher, ela podia falar assim: bêbada é a sua mãe. Bêbada é a sua mãe, seu sacerdote sem vergonha, safado, que não vale nada. Porque nem Deus quer mais vocês. Mas o que ela fez? Oh, meu Senhor, me perdoa. É a minha angústia, é a minha dor que eu estou falando com Deus. Ela foi acusada, ela foi denegrida, mas ela manteve o seu coração. O seu coração. Era um teste de Deus, e ela guardou os seus lábios. E por isso ela foi abençoada. E o seu filho assumiu o lugar daquele sacerdote que a havia ofendido. Quarta coisa que eu aprendo: se for ofendido, o que fazer, pastor? Primeiro, construa um quebrantamento em humildade. Construa um quebrantamento em humildade. Há pessoas que parecem se arrepender, mas o coração permanece arrogante, queridos. Não houve mudança. Foi somente reconhecimento do erro. Depois de um tempo, ela volta às mesmas práticas. Não faz isso. Se humilha. Fala: Deus, eu errei, me perdoa. Deus, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado. Deus, eu abro mão dos meus direitos. Eu perco, é para perder, eu perco. Mas eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero o Teu favor. Eu não quero viver essa amargura, eu não quero viver desse jeito. Eu perdoo. É esse coração. Segunda coisa, decida perdoar e pedir perdão. Em Mateus 6,12, Jesus, ele disse assim: e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em armadilhas. A palavra tentação aí é armadilhas. E não nos deixe cair em armadilhas. Quando é que eu não caio em armadilha? Quando eu peço perdão e eu perdoo. Porque quem não consegue perdoar é porque esqueceu que já foi perdoado. Jesus já perdoou você. Por isso o teu nome está escrito no livro da vida. Perdão é assim, querido. Se você não dá, você não recebe. Funciona desse jeito. Mateus 6,15, Jesus diz: se porém não perdoarem os outros as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Dá para não perdoar? Dá para não perdoar? Eu quero encerrar, chamar o Igor para cá, para nós celebrarmos a ceia. Sobre os resultados de uma vida livre. Porque quando nós amamos do jeito que Jesus amou, nós conseguimos perdoar, amém, queridos? Você só vai conseguir perdoar se você amar como Jesus amou. Você vai só conseguir perdoar se o amor de Jesus encher você. Senão você não consegue perdoar. Em Romanos 12:18, diz assim, para fechar, porque essa palavra é bem complexa. Ele diz assim, olha: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Mas às vezes vai ser possível? Não vai. Às vezes não vai ser possível, não é porque você não quer, é porque o outro não quer. É porque o outro não aceita. Por isso que ele diz, se possível. Porque ele está dizendo que tem determinadas situações que não vai ser possível ter esse ambiente de paz. Que não vai ser possível ter esse relacionamento. Porque haverá situações em que as pessoas se recusarão a ter paz conosco. Ou poderá haver condições para a reconciliação que colocarão em risco o nosso relacionamento com Deus. E aí não vai ser possível. Só tenha certeza que da sua parte foi feito o possível para que houvesse paz, para que houvesse harmonia. O amor de Deus, queridos, ele é a chave para a libertação da ofensa. E esse amor, ele deve crescer, continuar. E ao celebrar a ceia do Senhor, a palavra de Deus diz para nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como a do pão e beba do cálice. Todos vocês que são batizados nas águas por